por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Semana começando muito agitada no mercado brasileiro. A sexta-feira fechou com queda na Bolsa Brasileira após troca do comando da Petrobras. O mercado reage às notícias de intervenção do governo nas estatais. A gente vai deixar vocês atualizados a respeito dessas e de outras discussões aqui no Investidor em Foco. Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a este episódio no meio de um incêndio, Kleber. Muita gasolina aí pelos mercados, viu, Rê? A gente tem uma preocupação muito grande. E antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E já de antemão, se preparem para uma semana, para próximos dias provavelmente bastante voláteis, né? Com muito mais risco, com muito mais preocupação por parte dos investidores aqui e lá de fora, né, Rê? Com relação ao Brasil, depois dos últimos acontecimentos que você acabou de comentar. Bom, vamos contextualizar e atualizar quem está ouvindo a gente a respeito dessas movimentações desde sexta-feira até agora, porque no fim de semana não parou, mesmo sem ter mercado, né, Kleber? Não parou. E sim, a gente dá um passo atrás, porque a gente teve ali, né, entre quinta e sexta-feira, né, as declarações que vieram, né, do governo federal, né, direto da presidência da República sobre a Petrobras, falando sobre a questão dos preços, né, e da política de preços, e também sobre uma possível redução de impostos, né, que deve ser adotada, né, mas para conter a alta do diesel. Eles afetaram muito, né, a bolsa, principalmente as ações da Petrobras e também os juros futuros. É aquilo que a gente sempre fala, né, aumento de risco. Esse aumento de pressão de risco acaba pressionando muito as curvas de juros futuros, né? Uhum. Com o mercado fazendo essa leitura, né, de que a gente poderia ter o governo buscando algum meio, né, para conseguir prever, para conseguir ter mais possibilidades de enxergar ou até de definir, de repente, de alguma forma, né, a política de preços diretamente, né, da gasolina, do diesel, do combustível, né, da empresa da Petrobras por parte do próprio governo, né, os papéis da Petrobras acabaram despencando na sexta-feira. Aqui no Brasil, né, caíram muito, tanto o PN quanto o ON, né, na casa ali de 7%, 8%, despencaram no mercado internacional, nos Estados Unidos, superando ali mais de 15% de queda, né, e isso obviamente impactou para que o Ibovespa fechasse negativo. A queda não foi tão grande na sexta-feira, caiu 0,64%, mas já deu sinais de muita preocupação, né, e lembra que eu falei também da questão do imposto, né? Outro ponto que pegou também foi que a sinalização também não explicou de onde o governo vai tirar recursos para fazer essa desoneração do diesel. Então, acabou trazendo mais risco também. E a gente está no meio de uma discussão sobre cumprir o orçamento e não furar o teto, né, Kleber? Exatamente. E aí essa discussão da redução do imposto está totalmente ligada a essa outra preocupação que o mercado já tinha, né? Exato. Tanto que a questão foi tão forte que nem a entrega da PEC para destravar o auxílio emergencial, que era tão esperada, né, com os gatilhos fiscais também, que todo mundo estava aguardando, conseguiu impedir esse movimento de alta de risco, né, e principalmente das curvas de juros futuros subindo. E aí veio o final de semana, onde a gente espera sempre ter um final de semana mais tranquilo, onde a gente não teve esse final de semana muito tranquilo, porque na sexta-feira à noite já começou um movimento muito mais pesado, aonde foi realmente a intervenção mais forte, indicando a saída do atual presidente da Petrobras e a indicação direto, né, de um general para assumir esse posto dentro da companhia. O indicado foi o general da reserva Joaquim Silva Luna, né, em substituição ao Castelo Branco, cujo mandato, né, se encerraria, né, no dia 20 de março, né, e atualmente, né, o Silvio Luna, ele é o presidente de Itaipu. O movimento como um todo pegou muito mal no mercado,
né, por essa intervenção da forma como ela foi feita. Como a gente falou, o peso foi muito grande. Para você ter uma ideia, né, a empresa acabou perdendo em valores nominais pouco mais de 28 bilhões de reais no mercado por causa dessas quedas. Então, o investidor, né, como a gente fala, o que ele toma com isso? Ele toma realmente um tombo muito grande para quem estava na Petrobras, né? A companhia que vinha tendo uma gestão e tem uma gestão que vem sendo muito bem avaliada, né, pelos analistas do setor, acaba sofrendo um impacto que não era esperado. E agora o investidor fica na dúvida, né, do que eu faço, né? Quais são os passos que eu tenho que tomar agora. Só que a gente teve mais desdobramentos ao longo do final de semana, com novas informações saindo, né? E isso fez com que a gente abrisse essa segunda-feira com muitas preocupações, várias corretoras, né? Inclusive a do Itaú já esperando que a gente tenha uma segunda-feira com uma depreciação forte da nossa moeda, o real deve ser bastante pressionado, a bolsa deve ter uma forte queda sim, talvez rompendo o que a gente chama de suportes importantes ali no índice Bovespa, né, por causa dessa pressão do próprio da Petrobras em cima do índice, né, e a curva de juros também deve ser muito pressionada. Então, o investidor vai ter aí uma segunda-feira mais pesada e a gente teve ainda outras notícias saindo no final de semana de que possíveis novas intervenções, inclusive no setor de energia, podem acontecer. Então, isso preocupou ainda mais o que pode impactar em termos de política econômica, né? Se isso vai impactar na questão das aprovações de reforma que precisam sair. A gente não teve um pronunciamento ainda do ministro Paulo Guedes para se posicionar e para colocar a mercado realmente uma visão diretamente do Ministério da Economia sobre o caso. Então, o investidor, ponto número 1, precisa ter cautela, precisa conversar com seus assessores, precisa conversar com seus especialistas, fazer a leitura junto com eles, né, da visão de cada um do que fazer com as suas posições da carteira, caso estejam posicionados, para aqueles que já estão nos papéis, né, Rê? Para aqueles que já estão em fundos que possuem Petrobras e que estão tomados nesse risco. E aqueles que não estão, também conversar com todos os seus analistas para encontrar, de repente, quais são as oportunidades que eu tenho aqui, né? Quais são as alternativas que eu tenho, de repente, para reposicionar a minha carteira. Tem os dois lados aqui, né? Como que eu me protejo, como que eu melhoro a minha questão de proteção da carteira, que eu diluo o meu risco, que eu devo vender, não devo vender. Isso é uma decisão que naturalmente é particular de cada uma das carteiras e aí cada corretora está tomando a sua decisão de análise, né, do que fazer. E a gente, por isso que é difícil a gente colocar uma posição aqui, né, Rê? Porque a gente não sabe quem está ouvindo, qual a sua carteira, né? Qual a sua posição, quanto você tem, quanto você não tem, quando você comprou, né? Qual o seu objetivo, porque por enquanto tem muita coisa a avaliar antes de tomar uma decisão de dar um call de venda ou não, e isso que as corretoras estão fazendo. Tem oportunidade, né? E tem uma dica que vale para todo mundo, Kleber, que é toma um omeprazol ou um chá de camomila, porque vai ser necessário não só hoje, como a semana toda. Faça seu estoque de água de melissa. Exatamente. Que pode ser útil. Exatamente, eu vou até anotar aqui essa receita. Você falava da oportunidade, né, Kleber? Essas quedas sempre abrem janelas para quem quer aproveitar o momento para entrar, né? Exatamente, a gente tem ali, numa visão de curtíssimo prazo, um cenário negativo depois de tudo que está acontecendo. Fora todo o cenário que a gente já vem desenhando, né, diariamente aqui, como você bem colocou, a questão fiscal, a questão ainda da pandemia. A gente nem falou de vacina, né, que a gente tem falado muito aqui, o quanto é necessário que a gente tenha os insumos chegando, que a gente tenha o planejamento sendo cumprido, né, que a gente tenha realmente essa imunização acontecendo de fato numa velocidade que seja condizente com a necessidade da retomada da atividade econômica aqui também. Quer dizer, junto com tudo isso apareceu esse novo ponto, esse novo problema que a gente tem, né? Mas quando aparecem esses movimentos, a gente pode ter sim novas oportunidades aparecendo, e essas oportunidades podem ser bem interessantes para o investidor. Então, para ser bem preciso, agora a gente está gravando, são 10h10 da manhã. Nesse momento, a gente está no comecinho da abertura do índice, ele nem está com todos os papéis ainda abertos, mas o índice futuro, que está operando desde as 9 da manhã, ele nesse momento vem caindo próximo a 4%. Ou seja, o dólar subindo 2,40. Nossa Senhora. Quando a gente olha para esse movimento, então, num único dia, significa que existe sim aqui algumas oportunidades, algumas janelas. Então, com muita cautela, cuidado, preservando o seu perfil, respeitando seus objetivos, não fazendo nada além daquilo
que você tenha realmente possibilidade de aceitação de risco, vale a pena estudar algumas alternativas. Aí eu que já estou posicionado, o que eu faço? Conversa com o seu especialista para analisar realmente caso a caso, ver a avaliação do seu, né, no caso aqui nosso, né, do Itaú, da nossa corretora, né, as decisões que a gente está tomando, né, as decisões que a gente está se posicionando, e também, se você estiver em outros lugares, conversar com eles para que você tome a melhor decisão, né, e mais assertiva para a sua carteira e para o seu patrimônio, tomando, como você colocou aí, qual que é? O seu chá de camomila. O seu chá de camomila junto. É bem recomendado também se for junto. Chá de camomila é uma coisa infalível. Se o estômago já tá doendo, vai para um remedinho um pouquinho mais forte, porque, né? Não se afoga no vinho ainda, calma, respira fundo. Não. Que o negócio... Ainda mais de manhã, numa segunda vez, de jeito nenhum. Deixa para depois. Comemora depois, a hora que tudo se acalmar. As coisas... A gente teve um exemplo muito grande agora, né? Muito grande, né? De um estresse muito maior do que esse recentemente, que a gente precisa ter muita calma, ponderar bem as coisas em momentos de estresse como esse para não tomar uma decisão precipitada. Nem para compra, nem para venda, né? E aí a gente vê que aquela história do perfil de investidor não é brincadeira, né? Porque mercado financeiro não é para qualquer perfil de pessoa, não adianta. Quando se pensava que a coisa estava dando uma acalmada, vamos navegar um mar mais tranquilo, bum, vem outra bomba. E assim é uma bomba atrás de outra, né? Teve uma aí que tá durando desde 2020, vai completar um ano agora. Sim. E para fechar esse ponto, para mostrar como o investidor tem que ter cautela e cuidado, da mesma forma que a gente está tendo todas essas informações e medidas nos últimos dias, nos próximos dias, durante esta semana, a gente pode ter mudanças e medidas que revoguem o que aconteceu nessas últimas horas, nesses últimos dias. E aí volta-se tudo e você tem uma recuperação muito rápida. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado e estar muito bem assessorado. Bom, vamos ver o que pensa o nosso convidado sobre essa dica do chá de camomila, porque ele é executivo do mercado financeiro e muito especialista nessa área de comportamento do investidor, tendência, inovação, estratégia de mercado. Então, acho que está na hora da gente chamar o Marcelo Biasoli para esse papo. Marcelo, a gente gostaria de saber se você tem mais alguma dica valiosa, além do chá de camomila, neste momento para o investidor. Seja bem-vindo. Olha, bom dia a todos. Muito obrigado, Renata e Kleber, pelo convite de estar junto aqui com vocês. Bom dia aí para quem está escutando o podcast. E eu adorei a sua dica, viu, Renata? E a sua dica ela vai muito de encontro, vai muito casado, né, com uma das coisas que acabam sendo muito importantes, né, de se fazer, que até o Kleber mencionou de uma outra forma, mas que é a gente tomar as decisões aí com calma, né? E isso conecta muito com a questão da gente também entender um pouco desse lado das nossas emoções, né? O investidor, para que ele tenha sucesso, né, no mundo aí dos investimentos, na verdade, não adianta só a gente conhecer e definir estratégia, entender muito bem a questão dos ativos e passivos, entender as características dos mercados, se a gente não souber entender as nossas emoções e de que forma que a gente lida com elas, né? Uhum. E assim, eu diria que um dos investidores mais renomados, aí, Warren Buffett, sempre trouxe isso de uma forma muito clara e colocou, né, que a inteligência emocional é uma das principais habilidades, né, para o investidor ter sucesso. Então, em momentos como esse, que o Kleber, inclusive, acho que até já deu boa parte também da receita, manter a calma, entender de que forma que cada um dos investidores, né, estão posicionados, sejam com estratégias aí mais de curto prazo, estratégias de longo prazo, conversar com seus analistas e manter a calma, né? E aí o chazinho de camomila ele vai muito bem. Mas mais que isso, né, o importante é que o investidor ele conheça as suas emoções, para ele, a partir dali, saber lidar com elas e tomar a decisão mais importante aí, de acordo com cada um da sua estratégia, né? Melhor introdução impossível. Seja muito bem-vindo, Marcelo. A gente está ansioso para te receber aqui e o dia poderia ser mais propício, viu? Olha, obrigado, Kleber, pelo convite. E, na verdade, o mercado é assim, né?
Existem situações que vão fazer com que o mercado tenha aí uma chacoalhada, e é o que está acontecendo agora, e outras, né, em outros momentos nós temos notícias, algumas delas também super positivas, então de uma euforia positiva, mas enfim, o importante é a gente entender o cenário, estar atento aí às oportunidades também que acabam aparecendo dentro desse contexto. Verdade. E aí uma coisa muito importante que você trouxe é conversar com quem também tem o know-how, com quem tem um entendimento, com quem está atuando no mercado e que pode aí sim ajudar, né, os investidores a tomar algumas decisões aí, sejam de um pouco mais de curto prazo, revendo a posição em alguns papéis, e também outras que podem afetar aí no médio e longo prazo, né? Mas obrigado aí pelo convite, Cleber. Marcelo, e deixa atualizar a nossa audiência, que a gente convidou o Marcelo para a gente falar um pouquinho sobre comportamento do investidor, acabou casando com essa turbulência toda, que é essencial esse assunto se falar, porque a gente sabe que as pessoas têm as reações mais variadas possíveis quando acontecem movimentos principalmente de queda, como os que a gente está vendo nessa segunda-feira, e também para conversar um pouquinho e tentar entender o comportamento dos millennials frente aos investimentos. É uma geração que já nasceu digital, é uma geração que já está mudando modelos de negócios no mundo inteiro, que tem comportamentos bem peculiares e diferentes de gerações anteriores, mesmo que a gente não possa sempre analisar a atuação de alguém pela idade que essa pessoa tem. Mas uma das características muito fortes dos millennials é eles já terem nascido nesse ambiente digital e, por isso, estarem provocando mudanças muito visíveis e que trazem tendências, inclusive, né, Marcelo, no mercado de negócio e também no mercado de investimentos. Totalmente, Renato. E é interessante, né, as pessoas, existem especialistas em estudos, né, das gerações, e a partir de um determinado, de um percentual de participação dessas gerações, né, na população, seja na população mundial ou na população de cada um dos países, esses especialistas então começam a aprofundar os estudos, né? E eu diria que eu acho que a representatividade dos millennials, né, na população mundial e até no Brasil já acaba sendo muito relevante, né? Estamos falando aí, só para contextualizar, né, os millennials ou a geração Y, né, que existem algumas classificações em termos de faixa etária, né? Então tem alguns estudos que classificam as pessoas que têm aí entre 20 e 35 anos, outras que vão de 23 a 38, outras que chegam até próximo dos 40, mas, enfim, pegando ali de uma faixa, né, entre 20 até 38 anos, nós estamos falando aí em torno de 24% da população mundial, ou seja, os millennials já são muito representativos, né? E especificamente no Brasil, estamos falando de 70 milhões de pessoas, ou seja, 34% da população, né? Os millennials, no ano passado, passaram a ser aí a principal geração em termos de quantidade de pessoas aqui no nosso país, né? E quando a gente projeta, né, quem são esses millennials em termos até de força de trabalho no Brasil e no mundo, nós estamos falando aí de Brasil até 2030 vão ser 70% da força de trabalho, né? E no mundo estamos falando de 75% até 2025. Então, se torna muito representativo em termos de modelo de negócio, da necessidade, né, das empresas entenderem essa geração como consumidores, de que forma que essa geração compra, o porquê que ele compra, quais são os fatores, né, que são importantes em termos de comportamento, o que é valorizado, e isso acaba fazendo com que as empresas, inclusive, passem a olhar novos portfólios de produtos, novos serviços, e uma forma diferente de olhar esse consumidor. Marcelo, e essa visão diferente, né, para o consumidor, exatamente por causa dos millennials, né, se dá muito pelo fato também
de uma diferença que ficou mais evidente ou não, aí a gente queria a sua opinião, pelo fato as diferenças sempre foram muito grandes entre as gerações, né? A gente sempre observou muito isso, mas pelos milênios serem, a gente pode dizer assim, nativos digitais, né? Ou seja, desde pequenos já terem ali uma outra criação, uma outra formação, né? Com a digitalização muito forte na vida deles, né? Isso tem uma diferença mais evidente, mais forte, e por isso a gente sente tanta essa mudança de uma geração para outra? Kleber, essa pergunta ela é muito legal e dá espaço para a gente conceitualizar algumas coisas importantes, né? Como você bem disse, a diferença entre gerações ela sempre existiu, né? E vai continuar acontecendo em função das mudanças dos cenários que vão acontecendo, né? Entretanto, a mudança que nós tivemos, né, quando lá atrás, né, no início dessa geração, quando a internet começa a tomar corpo e essas pessoas, né, os milênios, eles praticamente nascem, né, com a internet já funcionando e já a pleno vapor, isso muda assim a característica de todos, né, da forma como a gente se relacionava, né? Então, para quem não é dessa geração, né, eu vou pegando aí os baby boomers ou até a geração X, nós não tínhamos ali no mercado de trabalho, por exemplo, a relação, né, com o celular, com o e-mail, eram cenários muito diferentes. E a partir do momento que você vem, né, a internet com a onda de velocidade, né, e a onda de facilitar essa comunicação, tornar isso muito mais dinâmico, essa relação ela começa a mudar. E, na verdade, o que é importante a gente entender é que quando nós falamos de comportamento, né, nós temos que entender essa geração logo no início dela, né? E ela, no início, ela pega a fase em que, normalmente, né, desde crianças, a gente acaba formando o nosso caráter, a gente aprende boa parte, né, do comportamento que nós vamos ter como crianças até os 7 anos, né, de idade, e a partir dali isso vai formar o que é o caráter da pessoa mais à frente, né? Então vocês veem a importância que tem neste momento essa geração recebendo essa carga de conteúdo, de informação e aprendendo uma nova forma de fazer desde o início da vida. Então, ela é muito potente, né? Porque você acaba pegando essas pessoas no momento de formação do caráter delas. Então, eu acho que essa característica ela é uma característica que acaba influenciando muito, né? O que é diferente, por exemplo, eu sou, né, uma pessoa da geração X, você tem que entender a dinâmica de mercado, você tem que entender a forma como, né, principalmente agora nós estamos falando muito de transformação digital, de que forma que esse novo modelo ele vai transformar os negócios para frente, mas você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que muitas vezes olhar para você, entender que tipo de comportamento, que tipo de competência você tem para você poder fazer essa transformação. Essas pessoas, elas já vieram com boa parte disso de berço, né? Desde o momento em que elas nasceram. Então, isso é muito forte. E tem coisas que acabam fazendo parte dessa característica quando se avança um pouco em termos de tempo, né? Então, o quanto que você tem, né, dos millennials sendo aí os heavy users das mídias sociais, de que forma que eles acabam consumindo muito mais online que outras gerações. Normalmente, são aquelas pessoas que também adotam as novas tecnologias, então, né, gostam de experimentar, são os chamados early adopters, né, que querem testar as novas tecnologias, são fãs dessas tecnologias, ao mesmo tempo estabelecem uma relação com as marcas em que eles também querem produzir junto com as marcas, né? Eles querem participar do conteúdo, do desenvolvimento de produtos, estabelecem uma relação com as marcas também através das redes sociais.
Então, tudo isso meio que se conecta. E aí tem um ponto bacana também, que é uma geração muito conectada com a questão de propósito, né? E esse propósito, ele se intensifica numa visão de experiência, né? Daquilo que vai fazer com que essas pessoas se sintam bem, que é muito também do que nós estamos falando aí de desenvolvimento nesses últimos anos, da importância das pessoas e também de empresas se conectarem com os propósitos, né? Eu ia tocar exatamente nesse ponto, queria saber de você, Marcelo, que tendências você entende que estão diretamente ligadas ao comportamento dessa geração? Porque tem algumas coisas que já começaram a se criar, que são tendências fortes para os próximos anos e que, pelo menos na minha visão, tem tudo a ver com o potencial da geração dos millennials. Por exemplo, internet das coisas, novos conceitos de aprendizado, o crescimento da prática de ESG nas empresas e, consequentemente, o crescimento do mercado de investimentos focado em ESG. São alguns exemplos, né? Totalmente, Renato. São pessoas que têm aí o conceito do eco-friendly, né? Ou seja, ter a questão da sustentabilidade, desde olhando a sustentabilidade ambiental, quanto também a sustentabilidade do ponto de vista de negócio, né? E acabam valorizando muito isso, né? Então, estamos falando de sustentabilidade, é uma geração que olha também para a responsabilidade social, muito conectada com o tema de diversidade. Então, esse tema também é um tema que vem sendo discutido muito, né, nos diversos fóruns, e sejam pelas empresas, sejam até com startups que estão desenvolvendo negócios relacionados também ao negócio de diversidade, e são muito autênticos, né? Muitas vezes eles acabam valorizando, muitas vezes não, a maioria das vezes acabam valorizando muito a autenticidade, né, do posicionamento das marcas, das empresas, até às vezes até dá mais valor à autenticidade do que ao próprio conteúdo, né? E conectando um ponto que você trouxe, que eu acho interessante, a KPMG fez uma pesquisa, né, enfim, várias empresas fazem pesquisa tentando entender, né, o comportamento dos milênios, enfim, e de outras gerações, mas eles fizeram uma pesquisa relacionada a essa questão de tecnologia, mais especificamente internet das coisas, né, com os milênios, e aí nos Estados Unidos, que é já um país que se utiliza, né, que a utilização da internet das coisas está bem avançada, então você tem as casas inteligentes, e o interessante é que os milênios têm como característica, que é diferente das gerações anteriores, a diminuição daquela necessidade da posse, né, da questão da compra. Então, acaba sendo uma geração que, para ela, se tiver que alugar um imóvel, está ok também, né? Ela não tem aquela necessidade da compra de um determinado bem. E que isso acaba impactando um pouco a dinâmica dessas novas tecnologias. Então, internet das coisas é algo, sim, que se valoriza, mas a preocupação deles e até de outras gerações acaba sendo com a cibersegurança, né? Ou seja, se comprovar que é seguro, né, ou que você tem formas de mitigar esse risco, eles estão propícios a se utilizar e a comprar, até porque são nativos digitais, né? Então, quando você acaba tendo esses devices todos conectados, sem dúvida isso facilita e acaba estando muito conectado com a visão que eles entendem aí de olhar para esse futuro e de se conectar com o mundo das tecnologias. E você falou a respeito de ESG, né? E aí, fazendo um link, né, com a questão de investimentos, uma das características, né, dos investimentos, aí pensando em tendências de futuro, são os fundos que acabam levando em consideração, né, o lado sustentável, e isso acaba trazendo uma outra reflexão, que é também o mercado já desenvolvendo soluções buscando entender melhor esse público,
né? Que, como eu até tinha comentado um pouquinho antes, claramente esse tipo de movimentação é uma movimentação que já começa a conectar as necessidades de gerações e do que a gente viu aí, né, desses números aí no início da nossa conversa, do potencial que se tem, né? Então são fundos que, empresas, enfim, fundos que começam a ser criados e desenvolvidos, que vai atender uma boa parte desse público aqui no Brasil e no mundo, né? Que esse tema é um tema mundial, né? Bom, não me assustaria ver em pouco tempo uma gestora abrir um fundo que invista somente em empresas que tenham um ranking de diversidade X ou que tenham uma prática sustentável Y. Isso tem tudo a ver com criar um produto pensando nessa geração, né, Marcelo? Totalmente. E é um pouquinho daquilo que nós estávamos falando, que são pessoas que acabam comprando, né, quando a gente olha perfil de compra, que está muito conectado com essa questão da sustentabilidade, com a questão de propósito, né? O que essas pessoas, elas estão muito conectadas com a questão da vida, né? Work-life balance, ou seja, como que equilibra a vida pessoal com o trabalho, de que forma que o trabalho se conecta com o propósito. Eles são normalmente pessoas que buscam, né, viver experiências, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? E principalmente para as empresas, quando desenvolver um produto, que esse serviço esteja direcionado à experiência, ele tem que passar pela questão da experiência de compra, né? E que tem que ser algo que provoque aí alguma ou emoção ou algo divertido, porque é a característica dessa geração, né? Uma outra coisa interessante, até que conecta muito com o que a gente estava falando antes de emocionalidade, né? Eles acabam valorizando muito a questão da conexão emocional, né? Ou seja, tudo bem, né, se a gente não está bem. Eu acho que é uma frase interessante, porque gerações passadas não tinham essa característica de expor tanto, né, essa questão seja da vulnerabilidade, seja das emoções, né? E isso ajuda muito para que cada um consiga entender realmente o que está por trás disso e trabalhar um pouquinho aí do que a gente fala de autoconhecimento, né? E eu queria conectar um outro ponto que você trouxe também, Renata, da questão de aprendizado, né? Do quanto que essas gerações, elas estão muito conectadas também com novas formas de aprender. Enfim, principalmente os milênios, que o aprendizado por projeto, por exemplo, ele acaba sendo algo muito interessante quando a gente conecta com a necessidade de busca por conhecimento e como, né, buscar esse conhecimento. Ou seja, iniciativas, né, que você tenha, sejam nas escolas, sejam nas universidades, sejam nos cursos que promovem esse tipo de iniciativa, ele acaba sendo muito mais valorizado do que simplesmente as iniciativas tradicionais de aprendizado, né? E isso conecta muito também com uma das tendências aí que nós vemos, né, para o futuro, que é o conceito do lifelong learning, que é o aprendizado em que nós mesmos acabamos por desenhar essa trilha, né, por onde nós vamos buscar o conhecimento. E obviamente, a empresa que conseguir auxiliar, né, as pessoas dentro dessa trilha, ela acaba se diferenciando dentro desse mercado aí para frente, do que nós vamos ver. E os milênios acabam se conectando muito com isso, né? Porque são pessoas que buscam as informações, que vão atrás, que assumem mais riscos, né? E aí a gente também pode conectar com a questão de investimentos, né? E com certeza acaba tendo uma diferenciação em termos até de perfil. Isso claro. Marcelo. Oi, desculpa. Oi, não, eu queria aproveitar até esse ponto para tudo que você está falando. Você falou da parte de educação, né? E a gente está aqui também para evoluir, tentar não só entender, conhecer, mas também atender melhor, né? Não só entender, mas eu acho que atender é o papel, né, das instituições, né, dos especialistas, né, de quem trabalha com isso.
E essa geração, ela merece sim que a gente entenda eles melhor. Você acredita que já tem uma evolução do nosso lado? Quando eu falo do nosso lado, estou falando assim pelo mercado financeiro, né, pelo mercado de investimentos. Você já enxerga que a gente tem conseguido fazer essa evolução, que os millennials estão conseguindo já se conectar um pouco melhor, ou não, a gente está distante? E o que você enxerga que se a gente precisa, e acho que sim, né, a gente tem muita coisa para evoluir ainda, o que seria esse gatilho para a gente conseguir entrar e realmente se conectar com eles como outros setores já estão conseguindo? Você sabe que tem uma das características que eles têm eles estão sempre ouvindo, né? O som ele é onipresente. Então, essa iniciativa de vocês, né, do próprio podcast, é uma iniciativa que se conecta muito com essa geração, né? Começando por aí. E o que está sendo feito aqui, esse bate-papo, eu acho que já é um exemplo, inclusive, da forma como os próprios millennials aprendem, né? A forma como eles vão buscar informação, né? E vocês, enfim, entendem isso e estão fazendo iniciativas, buscando aí, sejam profissionais especializados em determinadas áreas, para conseguir trazer e compartilhar esse conhecimento, e junto aí com a própria instituição, trazendo também outras informações para ajudar essas pessoas com essa, né, com essa característica. Isso já faz parte e a gente tem visto cada vez mais acontecer no mercado, né? E são pessoas que, quando buscam, né, novos produtos, quando buscam conhecer, elas dão muito valor a quem está por trás, né? Ou seja, qual é a confiabilidade que se tem nesse executivo, qual é a confiabilidade que se tem nessa marca, qual é a propriedade que essa marca tem para poder trazer a informação e trazer a experiência, né, que essas pessoas têm e que possam ser compartilhadas. E a gente tem visto cada vez mais isso se proliferar, né? Existem aí N modelos de negócios que estão aí conectados já com esse novo modelo, né? Sejam modelos conectados com plataformas, como eu falei, que também utilizam novos meios de comunicação, podcast é um deles. E aí, o que é interessante? Tem um dado aqui de uma das corretoras americanas, mas que acaba atuando mundialmente. Eles tiveram um recorde de novos clientes no ano passado, né? Então, tiveram mais de 4 milhões de novos clientes, e mais da metade desses novos clientes são millennials, né, que acabam entendendo aí a dinâmica do que aconteceu, né, durante essa pandemia, e começa a ter um movimento maior de interesse dessas pessoas de investimento em ações, por exemplo, né? E parte desse número aí de clientes se deu em função disso. E interessante aqui um dado americano, foram 10 milhões de americanos que abriram novas contas em plataformas de investimento, e sendo aí metade delas em uma corretora específica, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas enfim, em uma corretora específica que ela é online, né? E que essa corretora possui mais de 15 milhões de clientes com foco nos milênios. E aí tem algumas características, né? Então, já começa a ter um movimento, inclusive pós-pandemia, diferenciado dessa geração em relação a essas necessidades de investimentos e principalmente de olhar também para as oportunidades, né? É uma geração que algumas pessoas, em alguns fóruns específicos, sempre trouxeram aí que os milênios vão, né, acabar vivendo ali do patrimônio das gerações anteriores. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu acho que acaba sendo aí uma geração que, mediante esses estímulos todos que aconteceram, né, desde o início da vida deles, e esse cenário de transformação digital, é a geração que eu diria que está muito preparada para liderar, seja, né, na liderança das empresas, entendendo essa dinâmica. E um dado interessante é que você também começa a ver
um movimento, inclusive, de empresas, algumas empresas eu diria que estão um pouco mais à frente, né, na visão de transformação digital, buscando millennials para fazer parte de conselho de administração, né, que são pessoas que têm o conhecimento de digital, que entendem desse novo modelo de negócio, e pessoas mais novas, né, do que normalmente a média aí dos conselheiros de empresas, mas que estão ali para poder efetivamente fazer essa mudança. E do ponto de vista de consumidores, entendendo sim oportunidades. Então, quando a gente vê esses números aí do mercado americano, nós estamos falando o quê? De simplesmente conectar parte dessas características dessa geração com as oportunidades que estão acontecendo. Né? É uma geração, como a gente estava falando, que corre, que ela é adepta à questão de correr risco. Né? Ela também possui e tem uma resposta, eu diria, positiva, busca, na verdade, uma resposta positiva à questão do erro. Né? Importantes. Esse tema é um tema muito debatido, né, pelas empresas, enfim, em N fóruns, da importância, efetivamente, de se considerar o erro como parte de um processo, e é uma geração que está muito melhor adaptada para isso. Então, eu diria o seguinte, os millennials, eles têm aí um potencial gigante pela frente, não só no tema de investimentos, mas seja na liderança, seja no empreendedorismo, né, desenvolvendo e fazendo novos modelos de negócio, seja nas empresas também, desmistificando e fazendo com que esse processo de transformação digital ele realmente aconteça na prática, né? Muito legal. Nossa, esse assunto rende muito, né, Marcelo? Porque tem tanto viés diferente que dá para analisar. E para a gente encerrar, só queria dividir com vocês que outro dia eu estava lendo um artigo. Você mencionou muito a questão das emoções, de demonstrar emoções por parte dessa geração nativa digital. E o que eu estava lendo é que os millennials, inclusive, são uma geração de pessoas que fala com mais facilidade "eu te amo" do que gerações anteriores. Olha que curioso. Olha, isso é uma verdade, né? E se a gente fizesse aqui, se tivéssemos aqui, inclusive a possibilidade, né, de fazer uma pergunta e aqueles que estão ouvindo pudessem responder, se nós pegarmos ali as gerações Baby Boomers e geração X, nós vamos ver que a geração Baby Boomer, com relação aos seus filhos, tinha uma certa dificuldade para trazer, né, e para expressar essa questão da emocionalidade. Né? Então, muitas vezes, muitas pessoas acabaram passando aí pelos anos e na relação com seus pais e acabaram, né, alguns até já faleceram, acabaram nem ouvindo dos seus pais a palavra "eu te amo". Né? Às vezes uma dificuldade nessa expressão que, no fundo, é você expressar a tua emoção, né? O teu sentimento, né? Aquele sentimento de carinho pela outra pessoa. Quando se avança, né, para a geração X, já é uma geração que, com os filhos, né, já se utiliza, já é uma forma muito diferente de lidar com isso. E quando a gente avança para os millennials, acaba sendo aí uma geração que é natural, né? Ela falar da emocionalidade, ela colocar essa experiência que ela está vivendo, como eu comentei, se ela não está se sentindo bem, ela fala, né? Cara, não estou legal, não estou bem. É muito mais fácil para ela falar a respeito desse sentimento. E o que isso é bom, né, Renata? Porque se as pessoas elas acabam lidando melhor com essa questão da sua emocionalidade, elas acabam também tendo um pouco mais de investimento do lado do olhar para si mesmo, né, da questão do autoconhecimento, e que isso é fundamental em qualquer área da nossa vida, né, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Essa iniciativa de investir, né, e de olhar para dentro, ele é muito importante, porque, na verdade, nós somos aquilo, a representação daquilo, né, da forma como nós vamos nos posicionar, daquilo que efetivamente a gente faz ou busca fazer, está muito conectada
com essa questão da gente se conhecer. Então, aqueles que conseguem fazer isso, tem aí uma vantagem, vamos dizer, em relação a ter uma vida mais gostosa, uma vida feliz e tudo mais, né? Eu diria em busca aí do conceito até da felicidade. Muito legal. Até para investir tem que ter autoconhecimento, né, Marcelo? Verdade. Obrigada pelo papo. É isso aí. Muito obrigado, Marcelo, de verdade. Gente, foi um prazer aí participar com vocês e, enfim, parabéns pela iniciativa e até reforçando, né, essa iniciativa de podcast que vocês estão fazendo, totalmente conectada com esse público, que uma das características deles é sempre estarem ouvindo, né? Então, enfim, sigam em frente e vamos nos preparar aí para a semaninha, que ela vai ser bem intensa aí, como vocês falaram no início do podcast. É verdade. Vamos fazer uma outra rodada desse assunto mais para frente, então, Marcelo. Obrigada por hoje. Imagina, um prazer, gente. Um abração. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho aí. Kleber, a gente se encontra para a nossa aula com o professor Martim nessa terça e para atualizar as próximas movimentações de mercado, combinado? Combinado, Rê. Queria só atualizar aqui as ouvintes, que saiu o nosso relatório, tá? Enquanto a gente estava aqui gravando sobre Petrobras. A gente vai deixar o link, por enquanto, ele é um relatório que está em inglês, mas ele vai ser atualizado para o português. Talvez a hora que a gente postar ele já vai estar em português. A gente vai deixar o link lá na descrição para o pessoal, tá bom, Rê? Kleber, então, deixa eu atualizar a tua atualização, que já foi traduzida e já está no nosso Telegram. Então sigam lá, Itaú Investimentos, a gente já publicou. Foi tudo aqui, ó, durante a gravação. O negócio acontece simultaneamente. Para ver que a gente está focado aqui, eu não tinha visto lá, ótimo. Já está no Telegram, então podem conferir o relatório completo traduzido e a gente atualiza vocês nessa terça-feira. Enquanto isso, gente, acompanhem os conteúdos que a gente vai publicando aqui a respeito de toda essa turbulência do mercado. A gente vai atualizando também ali no canal do Telegram, que é super tempestivo. Saiu o comunicado, saiu uma análise, ela já vai direto para lá. Então vocês vão conseguir acompanhar a visão aqui dos nossos especialistas a respeito de tudo isso. E não percam o próximo episódio, que a gente vai falar mais desse assunto. Vai ter aula com o professor Martim. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.